Olha só, nesse vídeo aqui eu quero te dar um protocolo de desarmamento de conflitos no lar. É isso mesmo, um protocolo de desarmamento de conflitos para o casal, para você que enfrenta conflitos no lar entre você e sua esposa, você e seu esposo, e não sabe como gerenciar, como lidar da melhor maneira com esses conflitos. Eu vou mostrar aqui para você como você pode processar uma briga sem causar uma guerra nuclear, como você pode resolver um conflito sem causar aquele estardalhaço todo aí na sua vida, no dia a dia da sua família. E eu preparei aqui um guia bem prático, sabe? Para casais que falam idiomas diferentes no momento da crise. E tudo que eu fiz aqui está totalmente baseado em princípios milenares da palavra de Deus, princípios que são eternos, mas também baseados em inteligência emocional. Você já transformou 10 minutos de atraso em uma guerra nuclear dentro do casamento? Então, se isso acontece com você, se uma guerra nuclear ela é travada nos momentos mais simples do lar, então esse arquivo aqui é para você que ama seu cônjuge, mas sente que a comunicação falha justamente quando mais importa. Então nos próximos slides você vai acessar aqui um passo a passo para gerenciar conflitos, para transformar conflito na família ou conflitos familiares em crescimento, sabe? Naquele momento onde a irritação está à flor da pele, né? Você está ali numa zona totalmente perigosa, você consegue detectar uma reação desproporcional entre você e sua esposa, entre você e seu esposo, ou até mesmo entre seus filhos. Então, o que eu preparei aqui vai te ajudar nesse cenário todo, tá certo? E eu já quero começar aqui com uma regra de segurança. Uma regra de segurança número 1, que está em Tiago 1,19, na palavra de Deus, em Tiago 1,19, que serve como filtro diante disso tudo. Olha o que diz: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Olhando para esse texto da palavra de Deus, logo nós conseguimos perceber que o problema não é o conflito em si. O problema é a forma como esse conflito ele é comunicado. Certa vez eu ouvi uma frase de um pastor que atua nessa área de gerenciamento de conflitos na família, e ele disse que um conflito não é bom e nem ruim. Bem administrado, o conflito ele é totalmente viável. Então, o problema não é o conflito em si, é a forma que nós administramos o conflito no dia a dia. Use essa regra aqui como um filtro, sabe? Como os óculos de proteção antes de você iniciar qualquer conversa difícil. Vamos aqui calibrar então a nossa expectativa e eu quero te levar a pensar da seguinte forma: fazer duas abordagens aqui. Uma abordagem comum, uma abordagem mais madura. Na abordagem comum, a pessoa logo quer discutir quem está certo, quem está com a razão naquele momento do conflito, ou tentar transferir a culpa para outra pessoa e tentar, nessa transferência de culpa, dizer que o conflito foi da outra e nunca pensar em si mesmo ou pensar mutuamente. Quando isso acontece, a derrota é mútua. A derrota é para o lar, é para o casal, é para os dois. Agora, existe o outro lado, que é a abordagem madura, que a ideia nessa abordagem é entender o que realmente foi sentido. Nesse processo aqui de entender o sentimento, o que está no coração, é que vai gerar a conexão. Então, comunicação não é despejar emoção. Comunicação é administrar a emoção. Olha o que diz Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então a forma que você comunica no conflito é o que vai determinar vida ou morte na sua família, no seu lar, entre você e a sua esposa. Agora, vamos olhar aqui, vamos fazer, né, um diagnóstico de falhas no sistema, nessa resolução de conflitos no dia a dia. Então você precisa diagnosticar algumas falhas. Se essas falhas estiverem acontecendo, o sistema de gerenciamento, de resolução de conflitos entre vocês, cônjuges, até mesmo entre filhos, ele vai falhar, não vai ser bem sucedido. Então vamos lá. Geralmente, quando há falhas no sistema,
o que você consegue detectar é ataque de caráter. É isso mesmo, você passa a desconsiderar a outra pessoa. Às vezes, ofender a moral do cônjuge. Ainda, suposição de intenção. Achar que sabe o porquê de tudo. Você achar que sabe o porquê de porque tudo está acontecendo, sem perguntar para outra pessoa o que ela está achando, sentindo naquele momento, ou até mesmo o porquê dela. Se ela tem alguma solução, ou se ela percebe algo para aquele momento. Ainda, essa falha ou nessa falha de sistema, existe a exposição pública. É quando você pega a briga, o conflito e leva para fora da relação. Você vai levar para um irmãozinho ou irmãzinha lá na igreja que nem sabe te ajudar, nem tem condições para isso, mas em algum momento ela torna público aquilo. Você vai pegar tudo que está acontecendo e vai levar para uma casa de um familiar, onde onde isso vai trabalhar para que o conflito se intensifique, a guerra se intensifique mais e mais. Reagir sem perguntar, ou seja, explodir antes de entender o próximo. Você não perguntou nada, você não dialogou, você não tentou extrair do coração algum sentimento, alguma percepção da outra pessoa, mas você já explodiu sem entender o que estava acontecendo. E falta de manutenção, ausência de comunicação preventiva. Aquelas ferramentas, sabe, que nós adquirimos, que nos ajuda a comunicar de uma falha certeira para contribuir na resolução do conflito no lar. Você saber quando comunicar, como comunicar, o porquê comunicar. Então, quando você falta na manutenção da comunicação, ou melhor, quando você falta, né, nessas áreas aqui, né, quando você ataca o caráter, quando você faz uma suposição, quando você se expõe o lar publicamente, reage sem perguntar, isso indica que há uma falha muito grande no sistema de resolução de conflitos. Agora, vamos fazer aqui uma análise de causa-raiz, né? Qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do conflito? Será que é o objeto? Né? Será que é a louça? Será que é o atraso? Será que é a toalha molhada em cima da cama? O sapato largado? Será que isso é realmente a causa? Ou existem outras aí por trás onde você não consegue enxergar? Como, por exemplo, expectativa não comunicada, gatilhos antigos, feridas que foram feitas e não foram curadas, sensação de desvalorização, você nunca me dá valor. Né? Será que não é falta de validação? Bem, o fato é que geralmente a briga, o conflito, não acontece por causa de um objeto, sabe? Vocês estão brigando, na verdade, por algo invisível, algo que muitas vezes não consegue enxergar, que está no coração. A conclusão é que desarmar a bomba, né, exige cortar o fio certo, sabe? Não é cortar qualquer fio, não é pegar uma ferramenta ali e sair cortando qualquer fio que você ainda não percebeu qual é o real fio que vai desarmar a bomba, mas é cortar o fio certo. Então, quais são os fios, né, certos para desarmar essa bomba do conflito? Mas antes da gente se aprofundar mais nisso, deixa eu te dizer o seguinte, que para você lidar com o conflito, com essa bomba, essa guerra nuclear, né, aí você precisa ter ferramentas corretas, né? Agora, existem as ferramentas inadequadas e existem as ferramentas corretas, que é o método bíblico. Por exemplo, as ferramentas inadequadas geram distanciamento, né? Ignorar, fingir que tudo passou, guardar mágoa, postar indireta, sei lá na rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, pegar lá o seu WhatsApp, postar uma indireta porque você não consegue falar com ela ou com ele, estão brigados, né? Revidar depois. Agora, existem as ferramentas corretas que geram conexão. Por exemplo, nomear sentimentos, expor realidades interiores, ou melhor, internas, né, interiores, expor essas realidades, identificar gatilhos, assumir responsabilidades. Olha o que diz Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sentir raiva não é pecado. Agora, reagir sem filtro é pecado. Não tratar o assunto de maneira correta, isso sim é pecado.
Vamos lá, então, agora para o protocolo de processamento. 5 passos para estabilização ali do conflito. Olhar sentimentos, realidade subjetiva, prestar atenção em gatilhos, responsabilidade e um plano para o futuro. A minha sugestão nesse protocolo aqui de gerenciamento de conflitos, né, de resolução de conflitos, é para que você siga a ordem exata para garantir que o desarmamento, que o processo, ele vai ser seguro. E não desvie, não desista da sequência antes de alcançar o resultado, porque isso vai trazer falha nesse protocolo e vai gerar uma instabilidade crítica em todo o processo. Muito bem, vamos lá. Passo 1, né? Olhar os sentimentos. Esse aqui é o fio azul que começa o desarmamento da bomba do conflito, que começa e que vai contribuir para o cessamento da guerra nuclear do conflito no lar. Desarme o fio azul. O que é esse fio azul? São os sentimentos, sabe? Nesse momento, cada um vai falar apenas o que sentiu, mais nada. Sem acusação, sem fazer qualquer tipo de justificação. Diga assim: eu me senti triste por isso. Eu me senti ignorado por isso. Eu me senti, eu fiquei angustiado, angustiada por tal situação. É simplesmente falar o que sentiu. Nunca diga, você fez aquilo, ou a culpa é sua. Nós estamos passando por isso porque você fez tal situação. Você gerou tal situação. Não adianta, né? Vai quebrar a lógica do sistema. Falar sobre seu sentimento é indiscutível, mas ficar falando sobre a ação do outro vai gerar uma defesa imediata. E muitas vezes, acusação entre os cônjuges. Passo número 2, realidade subjetiva. Esse é o fio vermelho. É um fio que você precisa cortar, mas com cuidado. É onde está o campo da nossa visão. Visão do esposo e visão da esposa. Onde muitos ali, onde os dois ali, acham que estão com a razão. Mas esse fio vermelho, ele precisa também ser desarmado. De que forma? Quando cada um explica a sua versão da história sem qualquer tipo de interrupção. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma visão do conflito, ou do porquê gerou o conflito, e a minha esposa tem outra. O meu filho, que muitas vezes participa disso tudo, também tem outra. Às vezes é possível escutar os filhos com sabedoria no momento certo. Qual que é o conceito aqui? É que o casamento, ele não é um tribunal para julgar fatos, sabe? Só que a gente, às vezes, vive julgando. O casamento é um espaço de tradução emocional. Agora, faça o seguinte, ouça, tenha uma escuta ativa para você validar a perspectiva do outro, mesmo que você discorde dos detalhes do momento, mesmo que você discorde dos fatos que estão acontecendo. Esse é o fio vermelho, mas é preciso lidar com ele. Em terceiro passo é a identificação de gatilhos. Sabe quando o computador tem aquela memória antiga que já está sobrecarregada, que não consegue pensar direito e lá no final vai gerar um conflito, vai travar, não vai processar os dados? A pergunta aqui, diante desse conflito de gatilhos, né, de memória antiga, vamos dizer assim, de algo que está interno, no coração, que pode explodir de repente, isso me lembrou o que da minha história? Às vezes, nós temos o lar nuclear que nós vivemos com os nossos pais antes do casamento. Às vezes foram gerações perturbadas e conturbadas, foram atitudes do nosso pai, da nossa mãe que nós presenciamos e que às vezes carregamos isso e achamos que é certo. Isso criou gatilhos em nós e nós acabamos agindo de igual forma. Então, qual que é a análise aqui? É você identificar se a reação que você teve naquele momento do conflito
muitas vezes desproporcional, vem de uma dor anterior, de uma ferida anterior, e não da atitude atual do seu cônjuge. Muitos conflitos atuais são ecos de feridas passadas. Às vezes, nem sempre da família nuclear, né? Mas de feridas, de outros conflitos entre você e o seu cônjuge que não foram ainda curados. E isso precisa ser, esses gatilhos precisam ser identificados, essas reações precisam ser identificadas. E quarto passo, responsabilidade. Aqui é o corte final. Sabe, quando existe uma chave que você precisa desligar e cortar o fio final, né, para desarmar todo o perigo, né? É aqui, certo? É o momento da confissão. Eu errei, eu preciso mudar, mas sem mais. Eu preciso mudar mais, você precisa mudar mais, sabe? Mas é o momento aqui onde eu reconheço que eu preciso mudar, quando eu errei, né? E ali você vai complementar com sua ação específica. Você vai criar responsabilidade, ou a responsabilidade da confissão, e entender que precisa mudar uma atitude. Uma atitude que muitas vezes está no coração, que você não enxerga. Às vezes é por orgulho, às vezes é por validação da sua pessoa. Tá certo? E aqui é onde começa o processo de reconstrução da ponte que o conflito quebrou, que a briga gerou. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e a deixa alcançará misericórdia. Passo 5, crie um plano para o futuro. Agora, a ideia é sistema de segurança, né? Aliviar a pressão, ter uma válvula de escape de segurança para gerar uma prevenção, né? Aqui a ideia, o conceito é comunicação preventiva. Comunicação é tudo dentro do lar, né? E é através da comunicação preventiva que vem a certeza de que bombas, né, guerras nucleares, conflitos irão existir novamente e bombas serão armadas novamente. Presta atenção nesses quatro direcionamentos aqui para uma boa comunicação. Avisar quando o tempo ou o humor mudar. Olha, eu não estou bem. Vamos deixar essa nossa comunicação, essa resolução desse conflito. Vamos tentar gerenciar isso depois. Segundo, perguntar antes de assumir intenções. Terceiro, combinar de conversar longe do público, longe dos filhos, longe das pessoas, dos vizinhos, dos parentes, porque isso gera vergonha, cria expectativas, né, para dentro do lar e também nos de fora. Algo muito, muito particular aqui pode ser exposto, né, e a gente não sabe sobre se aquilo que foi exposto vai gerar algum tipo de situação constrangedora. E quarto lugar, dar opiniões ao outro antes de decidir. Então, qual que é a sua opinião sobre tal situação? A decisão pode ser até minha, mas qual que é a sua opinião antes de decidir? Você tem algo para me falar? Algo importante? Quando nós fazemos isso, nós criamos um sistema de prevenção para o futuro, mas logicamente também para o presente. Agora eu quero te dar aqui um desafio operacional, né, para hoje, para esse momento aí que você está assistindo esse vídeo, né, para você fazer uma manutenção diária do seu relacionamento. Hoje, antes de dormir, pergunte para o seu cônjuge: existe algo que eu fiz essa semana que você não conseguiu me dizer? Quero fazer uma nota muito importante aqui. A pregação, a comunicação mais importante da sua vida, é aquela feita sem microfone, dentro da sua casa, no momento do sofá, no momento da mesa, no momento do conflito, onde você consegue abrir os princípios milenares da palavra de Deus, no momento ali que você precisa de inteligência emocional para lidar com tudo aquilo. Quero dizer o seguinte para você, que conflitos, eles são inevitáveis. Desrespeito é opcional.
comunicação certa cura, responsabilidade reconstrói. O problema é que nem todo mundo sabe gerenciar, fazer gestão da crise, do conflito através da comunicação, porque muitas vezes não foi ensinado. Não estou falando aqui de terapia sofisticada, eu estou falando de maturidade cristã aplicada no dia a dia. Você aprender a comunicar a palavra de Deus com clareza e com sensibilidade. E olha só, para isso eu criei um projeto, uma formação em comunicação cristã na era digital, voltada totalmente para a família. Não tem nada a ver com curso gravado. Tem a ver com conversa madura, aplicada individualmente na vida de cada casal. Onde você vai aprender, sabe, fazer a princípio o gerenciamento do coração. Para então, para que as atitudes, para que os processos exteriores sejam resolvidos. Então, se você quer ser um casal que amadurece, né, ou um casal que não acumula ressentimento, a escolha é sua. A escolha ela é diária. E eu quero aqui te convidar a conhecer esse processo que eu criei, essa formação de comunicação cristã na era digital aplicada para a família. O link para você falar diretamente comigo, para você conhecer, assistir o vídeo que eu deixei lá, está aqui na descrição desse vídeo. Para você se aperfeiçoar mais ainda em todo esse processo, eu quero te deixar com esse vídeo que tá, deixa eu ver aqui, ó, pôr minha mão aqui, aparecendo, acho que aqui em cima, algum lugar aqui nessa tela final. Um grande abraço, te encontro mais à frente.